Nós temos esses dias falado a respeito da palavra de Deus e compartilhado um encorajamento. Quero trazer ao seu coração hoje um encorajamento da parte de Deus. O Senhor Deus, Ele tem chamado um povo para exercer um ministério nesses dias. E esse ministério que Deus tem levantado é o ministério da palavra, da ministração das coisas de Deus. Porque a palavra de Deus é o que modifica o homem. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o que faz com que um coração possa ser liberto. As pessoas às vezes trabalham pensando em muitas metodologias, técnicas, mas o que muda o coração é o impacto que a palavra de Deus causa. Isso é o que é real e é o que faz com que nós possamos ser eficazes no testemunho e eficazes na vitória sobre o mal. Existe, na verdade, um conflito de interesses acontecendo. Nós temos um conflito de interesses com os espíritos que estão soltos. Às vezes nós testemunhamos nos lugares, falamos de Cristo, e tentamos levar pessoas não cristãs, que ainda não conhecem a experiência do impacto da Bíblia Sagrada, a entender o que está acontecendo nesse tempo presente. Porque esse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, é um tempo de decisão. A palavra de Deus diz: multidões e multidões no vale da decisão. Existe um momento em que a humanidade está sendo conduzida para decidir a respeito do seu destino. Para onde nós vamos? O destino eterno. É nessa vida que nós consolidamos o que acontecerá daqui para diante. Estávamos testemunhando num lugar, junto com um pastor amigo, pastor Paulo, e entramos numa casa, uma casa diferente. E eles têm uma religiosidade oriental. E nós entramos ali para testemunhar a respeito de Jesus Cristo. E quando entramos, conversamos com aquele homem que fazia um passe, ele usava um medalhãozinho, e ele estendia suas mãos, e ele acreditava que a luz da sua religião brilharia através dele, passaria pelas suas mãos e chegaria num passe para que aquelas pessoas fossem abençoadas. Essa era a crença dele. E quando nós chegamos até ali para conversar com ele, para falarmos de Jesus, aquela autoridade religiosa, daquela nova religião, ele olhou para nós e apontou mais para dentro do salão. E havia um corpo, porque estava acontecendo um velório ali. E eu e o pastor Paulo, nós olhamos, achamos que era impróprio o momento de estarmos ali. Mas ele pegou e me fez uma pergunta. E a pergunta dele foi muito direta. Eu gosto muito de falar a respeito de Deus sem máscara, sem interposição. Gosto de pessoas que são diretas, porque eu também sou direto. E a palavra dele, apontando para aquele corpo ali no fundo do seu salão, ele falou: então vocês me respondam. Essa alma, ela sobe ou ela desce? Diretamente assim, pastor. Ela sobe ou ela desce? E nós olhamos assim um para o outro, e eu me aproximei um pouco mais daquele corpo estendido, e eu disse: olha, quando nós nascemos com um tanto de energia para essa vida. Deus doa a cada ser humano uma quantidade de energia vital. Nós nascemos e temos esse depósito que vamos gastando durante o nosso viver. E à medida que a vida passa e que nós vamos gastando isso,
nós vamos envelhecendo. O processo de envelhecimento é um processo de desgaste dessa espécie de energia que Deus colocou. E eu falava, e aquelas pessoas, nós não as conhecíamos, estávamos ali no primeiro instante com aquele Senhor. E ele ficou observando a minha fala, e eu falei para ele, na verdade, nós comemoramos aniversário, como se a gente estivesse ganhando mais um ano. Mas quando fazemos aniversário, nós estamos declarando que já passou mais um ano. A nossa vida se vai, porque Deus nos deu uma oportunidade para esse tempo aqui. A vida que nós recebemos, ela é importante, porque ela nos dá condição de termos interações, relacionamentos nesse tempo presente. E é com ela que conversamos, é com ela que ouvimos, é com essa vida que nós percebemos as coisas. Os órgãos do sentido são utilizados porque Deus colocou essa vitalidade em nós, esse depósito vital para nós sermos conduzidos. Mas com o passar do tempo, nós vamos desgastando e o nosso tempo se vai. E as nossas experiências ficam agarradas conosco, agarrada com essa energia que nós chamamos de alma. A nossa alma leva junto consigo as experiências. E tem um momento que nós estamos tão pesados das experiências. Tem um momento que, junto conosco, existe já uma bagagem, uma história de vida nos acompanhando, que faz com que a gente esteja pesado. E se a gente fechar os olhos, no momento da decisão, para onde nós vamos, se nós fecharmos os olhos, sem que algo tivesse acontecido conosco, esse peso das experiências, das dores, das dificuldades, das decisões que nós carregamos conosco, vai pesar a nossa alma, e não tem força em nós para nos fazer subir, se não formos renovados. Por isso, irmãos, Deus mandou Jesus Cristo. A vinda de Jesus aqui garante a renovação da nossa vida. A vida terrena tem que ser renovada. As pessoas falam tanto sobre evolução, adaptação, o novo estágio da humanidade, e ainda não perceberam que o novo estágio da humanidade não é um estágio evolucionário, é um estágio, irmãos, espiritual. O que Deus preparou para nós, o que Deus está preparando para todos nós, é que a nossa vida será renovada pelo impacto da palavra de Deus, será renovada pela presença de Jesus Cristo, porque a vida de Jesus é infinita. É ela quem flui, é ela quem nos enche, é ela quem nos renova, é a vida sobre a vida com V maiúsculo. E quando a gente recebe essa vida em nós, é que o nosso coração pode ser renovado, e as experiências que são temporais passam a fazer sentido eterno. E a gente fica leve pela paz de Deus que está acima do entendimento. E é aí que a gente sobe. Subir para o céu é uma dádiva divina de quem foi renovado pelo poder da palavra de Cristo. Estamos num ambiente religioso, eu falei aquelas palavras com muita ousadia, e eu tive assim, uma compaixão e um amor por aquele líder, porque ele teve a humildade de segurar na minha mão, e falar bem assim: eu entendi
E eu também preciso essa renovação para tirar esse peso de mim. Foi uma palavra muito linda que nós vimos naquele instante. Mas por que eu comecei dizendo isso para você? Porque iniciamos assim. Bairro ali perto do Seminário Teológico Betel, no Rio de Janeiro, aconteceu essa experiência, bairro Riachuelo. Porque o que move tudo dentro do mundo espiritual é a palavra de Deus. Eu quero abrir com você 2 Timóteo 4, e quero ler com você esses 5 primeiros versículos, para que a gente possa falar sobre as coisas que são necessárias nesse dia. 2 Timóteo 4, e nós vamos ver os 5 primeiros versos. Ele diz assim, amém, está na projeção também, 2 Timóteo 4, os 5 primeiros versículos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? O que a palavra de Deus diz a nós, e aqui está a essência da luta, do confronto espiritual. O mandamento de Deus é: prega a palavra. Amém? Diga para o teu irmão, por favor, fala para ele: prega a palavra. Pode, desculpa, bota um pouco mais de ênfase. Amém? Fala para o teu irmão: irmão, prega a palavra. Amém? Amém, isso mesmo. Porque o que a Bíblia está falando para a gente fazer é isso, é pregar a palavra. Às vezes a gente dá tantas voltas, a gente não compreende o que tem que dizer, e a gente trabalha tantos argumentos, quando a Bíblia fala, prega a palavra, é a palavra que vai abrir tudo, é a palavra que vai realizar a ação. Nós trabalhávamos num lugar chamado Vale do Amanhecer, um lugar em Brasília. Ali plantamos uma igreja naquele lugar. Plantamos a igreja porque Deus nos mandou, foi uma ordem divina, um chamado, uma convocação. E por isso fomos naquele lugar. E convivíamos com as pessoas. Os primeiros meses foram muito difíceis, porque as pessoas reagiam um pouco mais violentamente à palavra. Alguns brigavam e gritavam conosco, que não queriam ouvir a palavra. E nós falávamos, e as pessoas diziam, nós não queremos ouvir isso, não queremos ouvir essa realidade. Aqui não é um lugar de crente, não é um lugar para você estar. Falavam coisas assim com muita força para a gente. Mas nós testemunhávamos, porque Deus pediu que nós fizéssemos isso. E à medida que nós íamos pregando a palavra, o próprio Espírito Santo de Deus ia trabalhando os corações, ia selecionando dentre as pessoas
quem deveria ser atingido pela palavra. Eu lembro de um casal, nós fomos o primeiro casal que disse sim para Jesus naquele lugar. Eu lembro quando batemos na sua porta e fomos falar de Jesus para eles. E já tínhamos passado em muitas casas pregando o Evangelho, e nenhuma das pessoas queria ouvir sobre Cristo. Mas eu lembro que quando nós batemos naquela porta, a senhora chama Wanda, ela escutou a palavra, e ela disse bem assim: por que vocês demoraram tanto? Falei, demorou tanto para o quê? Ele falou, para virem aqui. Nós estamos aguardando. Sabíamos que Deus ia fazer alguma coisa, mas ninguém vinha. Por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? E eu me assustei com aquela palavra, eu perguntei a ela, você está aguardando a palavra de Deus? Ela falou, todos nós estamos aguardando. E foi assim que ela começou a me apresentar aos seus vizinhos. E os vizinhos me apresentar a outros vizinhos. E eu comecei a olhar e perceber que a obra de Deus é dizer a palavra. E os corações, eles se abrirão, porque há gente de bom coração. Gente aguardando alguma coisa acontecer, irmãos. Gente que está esperando que o testemunho do Evangelho chegue a eles, e esse testemunho só chega por alguém que já recebeu a palavra. Nós precisamos ir às pessoas e dizer a elas o que Deus está falando. Essa experiência de dizer a palavra é o que transforma. Estávamos voltando do seminário, cheio de Bíblia, livros nas mãos. Somos professores de seminário, andando para voltarmos para casa, mais ou menos umas 11 horas da noite, e indo para a nossa casa. Quando estávamos ali passando, perto de uma encruzilhada, havia um senhor fazendo um trabalho sincero ali, ele estava com a roupa branca, e havia duas velas, uma vela vermelha, uma outra vela preta, não sei o time dele. Havia algum alimento ali que foi colocado também, naquele lugar ali, e um casal, o casal estava do lado, e eu olhei aquilo, e passei assim com cuidado, levando minhas coisas, indo para casa. O bairro chama Quitandinha, a gente estava tentando ir para casa, e quando eu estou passando e vendo aquele casal, eu entendi logo, o casal estava fazendo um pedido, aquele homem religioso estava realizando o ritual, e eu ia passar ao largo, mas o Espírito Santo tocou meu coração, e eu parei um pouco, e fiquei olhando para eles. Cheguei um pouco mais perto, e eu lembro ele olhar e dizer, não se aproxima não. Eu pensei, tudo bem, estou aqui, fiquei perto. E ele falou novamente com a voz dele, aqui nós estamos realizando trabalho. Eu falei, tudo bem, estou só olhando. E fiquei ali orando, falando, Senhor, teu Espírito quer que eu diga alguma coisa? E fiquei aguardando. De repente, ele está tentando acender as velas. Tentava com fósforo, uma neblina muito forte, não conseguia acender as velas. Não dava certo. O homem tentou arrumar um isqueiro para ele acender as velas, e ele tentava acender e não conseguia. Me deu muita compaixão dele. E eu me aproximei e falei, eu posso ajudar? Ele falou, o que você quer fazer? Eu pensei um pouco, falei,
Eu posso evitar o vento, fazer cabaninha. Aí ele olhou, quase próximo da nossa casa, na encruzilhada. Ele falou, mas fica quieto. Me aproximei, e assim meio sem graça, botei a mão assim em volta da vela. A neblina, o vento, muito complicado a situação. Mas eu estava ali, o que eu queria me aproximar, agora eu estava do lado dele. E eu peguei, coloquei as mãos assim, fiquei agachado junto com ele. Fiz a oração mais sincera que um crente pode fazer na vida. Pastor, sabe qual é a oração mais sincera que um pastor pode fazer no momento desse? Foi a que eu fiz. Falei, Senhor, meu Deus, o Senhor me conhece, eu sou teu servo. E eu tenho que pedir isso para o Senhor, com toda a minha fé em meu coração. Senhor, por favor, não deixa ninguém da igreja me ver aqui. Irmãos, como eu ia explicar para um membro da igreja que eu estava agachado num despacho, na encruzilhada? Ia ser muito, muito, muito difícil explicar sobre isso. Então, não é uma oração sincera, pastor? Foi a oração que eu fiz. Alguém pode achar que deveria ser, não, converte essa vida, mas foi essa que eu fiz. E naquele momento ali, o homem não conseguia acender a vela. E o casal que estava pagando o trabalho ficou chateado, e o senhor foi embora, foi com raiva. Inclusive, ele soltou uma palavra de baixo calão e saiu. E foi para o carro. E antes dele sair, aquele senhor agachado ali, ele falou assim, eu já sei por que a vela não acende. Aí, eu estou olhando para ele, ele me apontou e falou, você é crente. Eu bati a mão na cabeça e falei, você me pegou, verdade, eu sou crente. Aí, ele me disse simplesmente assim, está vendo? Tem crente aqui, não tem macumba que dê certo. Eu falei, mas por que a macumba não dá certo? Ele falou assim, porque o espírito é contrário. E aí vem a minha pergunta, o espírito é contrário? Eu falei, mas você conhece os crentes, são pessoas boas, são gente que vive com as suas famílias, que vive com a sua fé, com seus louvores. O crente é uma boa pessoa, ele louva a Deus e serve Jesus. Se você diz que o espírito é contrário, a minha pergunta é, que tipo de espírito você serve? E quando eu falei essa pergunta, que tipo de espírito você serve? A quem você serve que é contrário a isso que está no coração tão bom do crente? E aquele homem falou uma coisa que mudou muito a minha vida. Ele disse bem assim, sabe de uma coisa? Eu sempre achei que algum dia eu ia me tornar um crente. Irmãos, de onde veio essa frase? Por que ele disse aquilo? Às vezes nós olhamos as pessoas das outras religiões, outros credos, outras filosofias, outras experiências culturais, outros povos, mas parece que falta um entendimento em nós, de que o que muda alguém por completo é a palavra de Deus. A Bíblia manda pregar a palavra, prega a palavra. É a palavra que muda. E existe corações que estão aguardando. Existe gente que está esperando que algo aconteça
estão em contextos diversos, pessoas improváveis, aguardando um testemunho da palavra de Deus. Quando nós iniciamos esse trabalho de pregação aos místicos, e falar de Jesus, o nosso objetivo não é, vou escolher as pessoas espiritualistas, os bruxos, os vampiros. Não foi essa a escolha. A escolha foi, eu vou pregar a palavra, eu vou testemunhar de Jesus Cristo, e que esse testemunho, ele possa não ter fronteiras, que as pessoas que queiram receber Jesus tenham oportunidade de receber, e o testemunho chegue a elas, porque o que muda alguém, o que faz uma alma deixar o seu peso, que puxaria ela para baixo, que faria com que a alma não subisse ao céu, as experiências, as dores, os pecados, as transgressões, as escolhas equivocadas da vida, as afrontas, tudo isso pesando sobre o seu corpo, sobre a sua alma, diminuindo a sua energia vital, puxando como uma força forte, inexorável, puxando para baixo, para descer para as profundezas. Irmãos, só o que muda essa situação é o poder de Jesus Cristo anunciado pela palavra. E a palavra está comigo e com você. Porque Deus tem levantado um povo, Deus tem levantado gente para anunciar, para dizer sobre o poder e a glória de Deus, e dizer que Jesus Cristo tem autoridade para quebrar a força do mal e trazer as pessoas das trevas para a luz. Amém? O nosso Senhor, Ele faz isso. Quando a gente olha para a estrutura da Bíblia, por exemplo, se eu pegar com você aqui os primeiros capítulos da Bíblia, porque todo livro inteligente, não livro aleatório. Eu sou escritor, escrevo livros. Posso fazer anúncio, pastor? Tem livro lá atrás, se você quiser depois se dispor. Eu escrevi esse livro, Enfrentando as Trevas sob a Divina Luz. É um livro estratégico para pessoas que querem aprender a lidar com o testemunho, para pessoas de crença mística, esotérica e realidades não cristãs. Então, foi escrito para isso. Aqui eu falo sobre fantasma, aqui eu falo sobre zumbi, aqui eu falo sobre feitiçaria, sobre doenças malignas. Aqui tem muitas experiências com o discernimento bíblico, e foi escrito para isso. Mas, quando você faz um livro, se ele é um livro bem escrito, se você faz um trabalho direito, ele tem que ter uma boa introdução. A introdução de um livro diz qual é o tema, diz do que você vai tratar. Quem lê uma introdução sabe aonde o autor quer chegar, onde ele começou e qual problema ele propõe resolver. É isso, para isso que serve a introdução. Eu pergunto para você, a Bíblia é um livro inteligente? Quem foi que escreveu ele? Foi o próprio Senhor Deus que inspirou os escritores. A Bíblia é um livro muitíssimo inteligente. Um livro que tem passado todas as gerações e permanecido, porque é a palavra de Deus que permanece, amém? A Bíblia é um livro muito inteligente. E se é um livro inteligente, tem uma introdução. E a introdução diz qual é o tema que o livro trata. E o tema que a Bíblia trata é apresentado nos seus primeiros capítulos. Olha, vamos pensar. Capítulo 1 mostra que Deus cria
os céus e a terra, cria todas as coisas. O capítulo 2 apresenta a criação do homem. E Deus fala diretamente como isso foi feito. Quando chega no capítulo 3, já fala sobre a queda, sobre o pecado. Imediatamente, no capítulo 3. No primeiro é o contexto, criação do universo. No capítulo 2, apresenta o personagem principal, o homem. Já no capítulo 3, fala sobre o pecado. Diz como foi. Quando você entende sobre a Bíblia, ela funciona bem assim. Eu vi que tem seminaristas aqui, então, você lembrar um pouquinho de aula de interpretação bíblica. Quando algo se repete muito na Bíblia, significa que é muito relevante. Quando repete menos, significa que tem menos destaque do que aquele assunto que se repetiu muito. Quando a Bíblia tem um assunto que ela considera vital, esse assunto é explicado, não apenas repetido, mas esmiuçado e colocado detalhes. Isso é um jeito inteligente de escrever, porque quem quer colocar ênfase, coloca ênfase. E é assim que a Bíblia é escrita. Capítulo 4 fala de como o resultado do pecado se tornou a morte. Os filhos de Adão e Eva pecaram, a ponto de Caim matar Abel. A morte entrou no mundo, na descendência de Adão e Eva, por causa do pecado. Capítulo 5, todos os descendentes morrem, mostrando que a mortandade entrou, porque Deus falou que no dia que o homem comesse daquele fruto, ele certamente morreria, e mostra que morreu. Capítulo 6, 7, 8, 9. 4 capítulos falando sobre o dilúvio. Deus julga o pecado. O pecado não fica solto e aleatório pelo mundo. Deus que falou que seria um problema da morte entrar na vida humana, estabelecer um novo padrão para ele, o afastando de Deus. Deus agora diz, o pecado é julgado, e nós temos então o dilúvio como julgamento do pecado. Capítulo 10 diz para onde foram todas as nações, mostra as gerações para onde eles foram. No capítulo 11, nós encontramos de novo a família de Abraão sendo apresentada, e é mostrado então que os homens se afastavam muito, muito mesmo de Deus, na Torre de Babel, e Deus precisa então trazer uma família no capítulo 11. E no capítulo 12, Deus diz, olha, eu preciso separar uma família, e dessa família separar um povo, e a bênção para as famílias restantes da terra virão desse conhecimento de Deus que eu colocarei neles. E Abraão então se torna o veículo da fé em Deus e da palavra de Deus. A introdução da Bíblia mostra que o tema principal da Bíblia é o pecado. Qual o problema a Bíblia quer resolver? O pecado. Qual o problema que faz com que os homens sigam para todas as nações e não consigam se desenvolver? É o pecado. Porque entrou as guerras, as disputa desde dentro de família entre dois irmãos, até disputas de nações. É por causa do pecado. Como solucionar esse problema do pecado? A palavra de Deus vindo na fé, uma família destacada, e dessa família viria o Cristo. Essa é a introdução da Bíblia. É um livro muito inteligente. A Bíblia quer resolver esse problema. As pessoas estão nesse problema.
As pessoas não conhecem. O seu vizinho talvez não conheça a respeito do grande problema que a humanidade vive. E ele precisa saber. E o único jeito dele saber é se a palavra for pregada a ele. O seu filho, que é novinho, ele não sabe o contexto em que a humanidade está, e que o pecado separa entre pessoas e pessoas. E ele precisa saber da palavra da fé em Cristo Jesus, para que ele escape do juízo, e a sua alma seja resgatada. A palavra de Deus precisa de pregação para a transformação do pecador, amém? Mas nós seres humanos, nós convocamos muitas desculpas sofisticadas para não nos apresentarmos diante de Deus. Ao invés de nos lançarmos para Deus, nós fugimos de Deus e inventamos desculpas por causa disso. E essas desculpas, tantas que nós arrumamos, bloqueiam a palavra de fluir no nosso coração. E aí Deus tem que fazer o quê? Mover a mim e a você, para que a palavra chegue aos nossos familiares e aos nossos vizinhos. Amém? Nessas desculpas que as pessoas arrumam, elas passaram a buscar os espíritos. Esses espíritos eu chamo de espíritos independentes. Independentes de Deus. Independentes porque se proclamam independentes dele. A Bíblia diz que a missão de um espírito é trabalhar em favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1 diz isso. Mas muitos espíritos querem receber adoração, querem que as pessoas se ajoelhem para eles, querem receber veneração. Os espíritos aceitam culto, aceitam hinos, aceitam danças de culto, aceitam oferendas, sacrifícios, e em vez de trazer a glória para o Criador, recebem a glória do Criador, que é bendito eternamente. E por causa dessa situação tão esquisita que o mundo construiu, aceitando lidar diretamente com espíritos afastados e independentes, nós encontramos uma batalha espiritual, uma luta espiritual, um confronto de interesses a cada dia mais vívido e mais claro diante de nós. E a nós só cabe sermos o mais claro e o mais simples possível nesse testemunho que damos a eles. As pessoas buscam tantas coisas, e eu quero dizer para os irmãos, nessa palavra, nesse testemunho ao teu coração, a gente não precisa ignorar o que o outro consegue. O meu problema não é que existam sinais, magia ou problemas espirituais. A minha questão é dizer o que Deus pode fazer e como Deus resgata um coração. Eu vou dar exemplo para você. Encontramos uma senhora interessante, ela tem uma capacidade de fazer uma mágica muito interessante. Ela consegue botar uma vela assim à distância, as noviças dela botam a vela à distância, e ela fica numa certa distância, ela pronuncia umas palavras mágicas, faz um movimento com a mão, e no final ela faz um bochechozinho, uma coisa assim, é até charmoso o jeito que ela faz. E ela faz, e quando ela faz aquilo, irmãos, a vela acende, distante. E ela faz isso, e as noviças dela têm muito temor quando ela faz isso. E ela foi fazer, estávamos lá, e ela fez a sua, eu chamo de mágica, por falta de um nome melhor, e de repente, acendeu a vela. E nós olhamos,
Eu fui até a vela, botei a mão assim nos lábios, cheguei na vela e fiz assim. Tss. Aí voltei. Aí eles paravam e perguntavam: o que você quer dizer com isso? Falei: para que serve um poder espiritual que um pouquinho de cuspe e 2 dedos é capaz de apagar? Aí eles ficavam olhando para mim, porque a gente estava ali para um debate, e eu só fiz aquilo e fiz a pergunta. Ela falou: eu consegui esse poder à custa de muitos sacrifícios, muitas entregas e muita técnica. Eu falei: pois é, mas a questão é, qual a relevância? Se eu posso pegar um fósforo e acender uma vela, sem precisar vender a minha alma para espírito algum. Eu posso pegar uma lanterna e botar à distância. Qual é a relevância? Os espíritos, eles dizem para as pessoas, fazem essas coisas, as pessoas ficam: oh. Mas a minha pergunta, e é isso que eu queria colocar no seu coração hoje, esse entendimento. Você fala: isso é simples. É simples. Qual é a relevância dos poderes espirituais? Vou dar um outro exemplo. Um senhor, esse, no Vale do Amanhecer, espiritualista, médio efeito físico, muito interessante ele. Diz ele que ele coloca a mão na parede, as 2 mãos assim, e ele consegue tremer o corpo. É o que ele diz. E ele fala que as células dele tremem e consegue vibrar o seu corpo, de maneira que quando as células alcançam uma velocidade, ele atravessa a parede para o outro lado. E quando eles falavam, eu estava só escutando lá no Palácio dos Devas. Falei: tudo bem. Eu: como assim tudo bem? Você faz o que você diz que faz, tudo bem. Ele falou: você não acha isso relevante? Falei: eu também atravesso parede. Eu uso a porta. Falei: para que eu vou precisar fazer um monte de entrega espiritual, ofender Deus, dar honra a um ser que está querendo a adoração no lugar do Criador, se eu posso atravessar a parede pela porta? A minha questão não é se ele consegue ou não consegue. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Isso não é relevante, se consegue ou não consegue. A questão é: para quê? Se o nosso problema não é a gente ter uma mágica, uma coisa, não é isso. A questão é: e a minha alma? E o meu problema com o pecado? E aquilo que angustia o meu coração? E a minha falta de paz? E a minha necessidade de Deus? O salmista fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a sua face? O que a alma humana quer é isso. A palavra de Deus, a pregação da palavra, ela responde isso, responde a ansiedade da alma humana. E a gente constrói em torno de nós umas respostas sofisticadas, interessantes até, mas que não resolve nada e me compromete espiritualmente. Eu tenho conversado com as pessoas e tenho perguntado a elas, e no final das contas, o que acontece com o seu coração?
O seu coração precisa de Deus. O seu coração precisa de vida. A sua vida precisa de sentido. E esse sentido precisa ser um sentido que ultrapassa as barreiras da temporalidade. É um sentido eterno que muda as estruturas e te une com Deus. É disso que nós precisamos. E é disso que a palavra fala. Uma senhora que deu sua vida lá no lugar onde nós plantamos a igreja, uma grande espiritualista, talvez a maior do Brasil, uma mulher que fazia tantas coisas incríveis, as demonstrações dela, da magia que ela fazia, os fenômenos, como eles diziam lá, mas não conseguiu parar de fumar, teve problema de insuficiência respiratória, porque o vício aprendeu, instruiu a tantos, e morreu com insuficiência cardíaca, principalmente, porque mesmo depois de todo aquele problema, o vício do cigarro não foi vencido na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Então, o que acontece conosco é que o testemunho de Deus, a pregação de Deus é que muda essa estrutura. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos dizer a palavra, dizer do cuidado de Deus, falar do poder da graça, falar do evangelho que modifica a vida, falar do sentido que nos arrebata das circunstâncias meras e nos coloca perante a face do Senhor Deus. Nós estávamos visitando pessoas de uma seita macabra, e ele falou assim, eu já fui arrebatado ao inferno. Eu falei, uau, que legal, foi arrebatado ao inferno. O que você viu lá? E foi, eu vi as vidas presas, correntadas, e o fogo queimando elas no inferno. Eu falei, puxa, e o que você fez por elas? Ele olhou e falou assim, como assim, o que eu fiz por elas? Estava no inferno. Eu falei, você não foi arrebatado do inferno? Fui. Não chegou lá, não viu as almas? O que você fez? Qual o resultado? De que isso prestou? Eu falei, eu não fiz nada, elas estão presas lá, o que eu ia fazer? Eu falei, eu preguei em Bangu 1, eu preguei no Carandiru, eu preguei na Papuda, em Brasília, e as almas cativas foram libertas pelo poder de Jesus. Pregamos o poder de Deus para gente que está amarrada pelo diabo, irmãos, que está constrangido pelas obras da maldade no seu coração, e vem o poder de Deus e limpa, e a vida se levanta para a glória de Jesus, amém? Então, a minha questão é uma questão de relevância. A relevância está na pregação, e na pregação daquele que é pregado, porque Deus quer resolver o problema humano, e o problema humano é o pecado. Uma senhora disse para nós, tantas vezes essa jovem já endemoniou, já expulsava o demônio tantas vezes dela, o demônio sempre volta, expulsa, volta, lá no Amazonas, e falou tantas vezes, esqueci o nome da cidade agora, o espírito volta, vem, volta, não tem solução, já passou em muitas igrejas, e todo mundo ora por ela, o espírito vai embora, e depois o espírito volta. Aí eu falei, você já aceitou Jesus? Ela falou, como? Eu falei, você sabe quem é Jesus Cristo? Eu vou explicar quem é Jesus. Aí, junto ali, com os radicais, nós pregamos o evangelho para ela.
E ela entendeu quem é Jesus. E quando ela entendeu quem é Jesus, nós estendemos as mãos, declaramos em nome de Jesus a libertação da sua alma. Satanás foi embora e ela está na igreja. Amém? Então, o mais relevante, que é pregar a palavra, quem está fazendo hoje? Porque a palavra liberta. Ela é a palavra de Deus que traz o Cristo vivo. Então, isso é que é o relevante, o essencial. Nós vimos uma jovem que estava enfeitiçada. A família chegou a matar botos cor-de-rosa, achando que estava enfeitiçado de boto. As pessoas estavam com medo do animalzinho. Eu falei, para com isso, lá no meio da floresta lá. E eu falei, não é isso, não. Ela precisa conhecer Jesus Cristo. Quando chegamos perto dela, amarrada com uma corda nova, que dizia que se a corda não fosse nova, quando chegasse a lua nova, ela quebraria a corda. E eles então, quando chegava perto da lua nova, lua nova não, da virada da lua, eles então amarravam ela com uma corda nova, com medo dos espíritos levar ela para dentro da água e matar a jovem. Falei, mas alguém já falou de Jesus Cristo para ela? Quando entramos no quarto, ela tremia os dentes, tremia os dentes, e falei, solta ela. Não pode soltar, ela foge. Falei, eu não vou pregar o evangelho para uma jovem amarrada. Solta ela. Se ela fugir, falei, eu seguro ela, por favor, tira. Aí eles tiravam as cordas com muito medo. Quando tirava as cordas, lembrei, é Manacapuru, para lembrar o nome da cidade. Aí, tirava as cordas. Quando tirava as cordas, ela ficou, estava fazendo muita força, né? Aí, com muito carinho, seguramos na mãozinha dela, assim. Espírito do mal, deixa a mente dela em paz agora. Ela olhou para nós. Falei, qual é teu nome? Ela disse o nomezinho dela. Eu falei, eu quero falar sobre Jesus, você me escuta? Ela falou, escuto sim, padre, falou para mim. Aí os meninos ficavam me chamando de padre durante todo o evento lá, por causa dessa palavra dela, que ela não sabia quem era. E eu peguei, segurei na mãozinha dela, falei para ela assim, eu não sou seu padre não, olha para mim. Ela falou assim, é o senhor moço diferente. Eu falei, sim. Eu posso falar de Jesus? Ela, pode. E eu expliquei para ela, Deus quer salvar o coração humano. E o coração humano foge de Deus, por não compreender que a libertação vem de Deus. Deus pegou, mandou o próprio Filho dele nos salvar. Colocou a vida dele na cruz do Calvário. O sangue caiu das suas mãos. Furaram do seu lado. E ele estendeu a vida diante de Deus, seu Pai. Jesus disse para Deus, está consumado. Terminei o que eu vim fazer. Entregou o seu espírito a Deus. E agora, essa vida que ele entregou a Deus, pode entrar no coração de todo aquele que receber a ele por fé. Você quer receber essa vida que Jesus derramou na cruz? Ela falou assim, quero. Você quer que o sacrifício dele, o sangue que ele derramou na cruz, liberte você de todo pecado? Ela falou, quero. Eu falei, então, recebe Jesus como seu Salvador. E ela falou, eu recebo. Nós oramos por aquela jovem. Nunca mais o Espírito entrou. Aí você fala, pastor, é simples. E é isso que eu quero dizer no final dessa mensagem. Meus irmãos, Jesus é quem faz a obra, amém? O que Deus espera de mim e de você, que testemunhamos dele?
Deus só espera que a gente diga a palavra. Pregue a palavra, diga a palavra. Tem corações aguardando? Tem. Tem gente confusa? Tem. Mas diga a palavra, prega a palavra, fala sobre Jesus e deixa o resultado com Ele. Você quer uma definição do que é evangelização? Evangelização é testemunhar de Jesus Cristo, do que Ele fez na cruz e do que Ele faz na vida hoje, deixando os resultados com Deus. Amém? Você não tem que convencer ninguém, você tem que dizer a palavra, e o poder de Deus virá, e a obra dele será sobre nós. Amém? Eu quero terminar essa palavra, vou terminar, pastor. Amém? Nós andamos por muitos lugares, pregamos o evangelho em muitos lugares, mas eu fiquei muito impressionado. Estava na Indonésia, realizando obra missionária. Agora está até tendo teve um terremoto terrível na Indonésia, né? Temos que orar por eles. Mas chegamos na Indonésia e aquela recepcionista que estava lá, eu até narro isso nesse livro aqui. Irmãos, nós trabalhamos com aquela jovem. Ela falava um inglês pior que o meu. E eu preguei o evangelho para ela. E ela entendeu muito pouco, porque ela estava com dificuldade. A língua que ela fala, Bahasa, nós falamos com ela, conversamos com ela um pouco em Bahasa, porque aprendemos um pouco para conversar com ela. Mas havia dificuldade na estrutura ali. De repente, aquela jovem foi pega de um espírito. Nós estávamos ali, talvez uns 8 missionários. E como dizer para aquela jovem que já não estava entendendo direito a nossa palavra por causa da dificuldade de língua? Seguramos na sua mão e falamos em português. Espírito do mal, sai dela. E o espírito do mal saiu. Segurando assim, bem simplesmente na sua mão, diz para ela: pede Jesus para entrar no seu coração. E ela, olhando para a gente, liberta agora, ela falou: eu quero sim. Eu quero que o Deus Jesus, eles não sabem distinguir bem, que o Deus Jesus entre no meu coração. Todos os dias que nós passamos na Indonésia, aquela jovem testemunhou da alegria e da modificação do poder de Deus na vida dela. A missão dela, que era cuidar do altar, tinha que cuidar do altar, um altar gigante na frente do hotel e tudo mais. Ela perguntou para nós: eu preciso fazer isso, que é a minha profissão. Eu sou paga para fazer isso. Aí ela falou assim: mas cada vez que eu me aproximo, eu sinto que agora não sou eu que sirvo, é como se eu estivesse mais elevada do que os deuses que estão no altar. E eu achei tão simples um testemunho de alguém que mal conseguia compreender a estrutura da nossa linguagem. E eu falei para ela: Deus é com você. Passavam os tempos. Até hoje, com aquela palavra tão simplesinha, aquela jovem continua com Jesus Cristo no coração. E agora levando as pessoas, também é o testemunho dos nossos irmãos lá, levando as pessoas para a comunidade cristã que eles têm lá. 15 dias, talvez, nós vimos o testemunho dela. Eu tenho no coração uma coisa: a missão do crente é dizer a palavra, e os resultados Deus fará. Eu queria que você recebesse isso hoje.
e você pudesse chegar na sua casa, chegar para o seu amigo e dizer com simplicidade a palavra e deixar os resultados com Deus. E dizer para ele, eu tenho fé no meu coração. Deus tem feito coisas na minha vida. Deixa eu te contar. Conta. Diz a palavra. E deixa o resultado com Deus. Amém? Não interessa qual o tamanho da potestade, da entidade, do principado, não importa. Deus é o Deus de todo o universo, o Deus campeão de todas as coisas. Ele vai apoiar você, e você verá o resultado de Deus na sua vida. É isso que eu queria que estivesse no seu coração hoje, pelo nome de Jesus. A última vez que nós dissemos para alguém sobre o poder de Deus, que nos perguntou como explicar o poder de Deus, eu apontei para o sol e disse para ele: 100.000 bombas atômicas estourando por minuto, para dar 1 minuto de brilho de sol, 100.000 bombas atômicas, é a quantidade de energia desprendida. Perguntei, quem foi que acendeu isso? E a pessoa me respondeu, foi Deus. 100 milhões de estrelas semelhantes ao Sol na nossa galáxia, Via Láctea. Cada uma com 100 milhões de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. É muita energia, irmãos. Eu pergunto para você, quem foi que acendeu isso? É muito poder. Só o universo visto por nós, onde os telescópios alcançam, o universo visível, iluminado ainda, talvez tenhamos 100 milhões de galáxias, cada uma com 100 milhões de estrelas. 100 milhões vezes 100 milhões é igual 1 sextilhão. É o número 1 seguido de 21 zeros. 1 sextilhão de estrelas, com 100.000 bombas atômicas de energia, fazendo claridade por minuto. Pergunto mais uma vez para você, quem acendeu isso? Dá para temer alguma coisa? Vá no nome desse Senhor e deixa Deus fazer a obra. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.